Olá, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao projeto Carômetro. Na aula anterior, eu criei a classe responsável pela conexão com o banco de dados e nesta aula eu vou mostrar como fazer um teste de conexão e também vou simular alguns problemas que podem ocorrer. Antes de fazer os testes e simular os defeitos, eu vou explicar um pouco melhor o JDBC. JDBC, ou Java Database Connectivity, é um conjunto de classes responsável pela conexão com o banco de dados. No JDBC, nós temos 4 classes principais. A classe Prepared Statement, a classe Driver Manager, a classe Connection e a classe ResultSet. Driver Manager é responsável pelo driver, ou seja, pelo tipo de banco de dados. Connection é responsável por abrir ou fechar a conexão com o banco de dados. Prepared Statement é responsável pelo CRUD. CRUD são as 4 operações básicas que a gente pode fazer em um banco de dados. Prepared Statement executa instruções SQL dentro da linguagem Java, replicando ao servidor MySQL. Por fim, temos a classe ResultSet, que é responsável por trazer as informações do banco de dados para o Java. E para fazer um teste de funcionamento do banco de dados, eu vou aqui na camada View, aqui no meu JFrame, vou selecionar aqui embaixo Source, para ele me exibir o código deste JFrame. Aqui em cima, Public Class Carômetro Extends JFrame. Este é o nome da minha classe. Percebam aqui que eu tenho uma herança, Extends significa herança na programação orientada a objetos, de JFrame que está relacionado ao uso da interface gráfica no Java. Aqui embaixo eu vou instanciar alguns objetos. Deixa eu gerar aqui um comentário. Primeiro aqui da classe DAO, que é a classe modelo que contém aqui o método conectar. Eu vou criar um objeto chamado DAO, tudo minúsculo. E esse objeto eu vou usar para acessar o método conectar. Combinação de teclas Ctrl Shift O para ele fazer a importação desta classe DAO. E aqui também vou instanciar um objeto usando a classe Connection, Private Connection com. Combinação de teclas Ctrl Shift O. E ele fez a importação aqui da classe Connection, que faz parte do JDBC. Muito bem, rolando aqui para baixo, a gente tem aqui Public Carômetro. Este aqui é o construtor. Esse construtor inicia aqui. E após o fim do construtor, eu vou criar um método que vai testar a conexão com o banco de dados. Vou criar este método também no modo privado. Quando eu crio uma variável, um objeto ou um método usando o modificador private, a visibilidade é apenas na classe. Se você tiver dúvidas sobre esses conceitos de programação orientada a objetos, eu tenho aqui no meu canal do YouTube uma playlist Fundamentos da linguagem Java. Além de ensinar lógica de programação junto com a linguagem Java, essa playlist fala sobre programação orientada a objetos. Vou deixar aqui em cima um cartão com um link para essa playlist. Então aqui, usando o modificador private e a palavra void, vou criar um método de nome status. Quando eu uso void, este método aqui é um método simples que executa o código que está dentro de chaves. O que eu quero aqui é fazer um simples teste para ver se o banco de dados está conectando. E sempre que você estabelece uma conexão com o banco, você precisa fazer o tratamento de exceções com o try catch. Try, combinação de teclas contra espaço. Caso ocorra aqui uma exceção, eu vou pedir para ele me mostrar qual que é a exceção.
E aqui em try, usando o objeto com, que eu instanciei aqui em cima, private connection com, eu vou atribuir a ele o objeto DAO, que é o objeto que eu instanciei tendo como modelo a classe DAO. Então, este objeto aqui DAO, quando eu coloco aqui o ponto, percebam que ele enxerga aqui o método conectar, que é o método público. Atenção, os parâmetros de conexão com o usuário e senha do banco de dados estão protegidos, pois eu criei as variáveis dessa classe com o modificador private. O único que é público é o método de nome conectar. DAO.conectar. Esta linha aqui invoca o método conectar, que é o método que abre a conexão com o banco de dados. Eu vou usar aqui uma simples estrutura do tipo if-else. If-el contra espaço. Quando eu executo este método conectar, eu tenho duas possibilidades aqui. Ou o retorno da conexão, ou o retorno nulo, caso ocorra algum problema. Então aqui, se a conexão igual a null, significa que houve um erro de conexão. Então vamos escrever aqui, ó, sysout, abre aspas, erro de conexão. Caso tenha algum problema, ele vai escrever isso aqui no terminal e também ele vai imprimir para mim aqui qual foi o erro. O else é quando a conexão é diferente de null, ou seja, quando deu certo a conexão. Então aqui, sysout, banco de dados conectado. Um último detalhe, dando certo ou dando errado, é importante aqui eu fechar a conexão usando o método close. Lembrando que no JDBC, connection, ele abre e fecha a conexão. E para finalizar essa aula, eu vou fazer um teste criando um evento que quando a janela for ativada, ele execute esse método status. Então vamos aqui nesta aba Design. Eu vou selecionar aqui o JFrame. Posso selecionar tanto aqui quanto aqui em Componentes. Vou clicar com o botão direito do mouse, Add Event Handler, ou seja, eu vou adicionar aqui um evento, bem tranquilo aqui, Window Activated. Ou seja, eu vou criar aqui um evento relacionado à ativação desta janela. Vou clicar aqui, ele me traz aqui para o código fonte, Window Activated, janela ativada. Eu quero aqui chamar o método status. Vou salvar tudo e vou executar esta classe carômetro. Perfeito, banco de dados conectado. Eu vou simular aqui alguns problemas. Aqui na classe DAO, por exemplo, nesta linha 8, eu vou escrever driver com um D minúsculo. Lembrando que esta linha está relacionada ao uso do driver. Vou salvar, voltar para a classe carômetro e mais uma vez executar. A janela foi ativada. Vamos analisar aqui o console. Erro de conexão. E esse erro está relacionado aqui ao driver. Esse tipo de erro também acontece se você esquecer aqui de referenciar a biblioteca. Vamos gerar outro erro aqui. Vou errar aqui o nome do banco de dados. Salvar, voltar para a classe carômetro, executar. Erro de conexão. E aqui ele está falando que não conseguiu identificar esta base de dados. Mais um erro aqui. Por exemplo, a senha. Vamos salvar, executar. Erro de conexão, acesso negado a esse usuário, problema de autenticação. Perfeito, vou arrumar aqui, mais uma vez salvar, classe carômetro, executar. Banco de dados conectado.